Canções populares são músicas que atravessam gerações e transmitem o imaginário e os valores de um determinado povo, por meio da representação de temas universais, como o heroísmo, a tristeza, o amor, as tentações carnais, o ciúme, a violência e a morte. Devido à temporalidade dessas canções, algumas delas foram reinterpretadas e regravadas por artistas contemporâneos, que souberam preservar com maestria a beleza e o significado dessas músicas para os seus ouvintes. A seguir, conheceremos alguns exemplos de canções populares que chegaram até a atualidade por meio de vozes diversas. A canção Era Escuro, em português, Estava Escuro, é uma música tradicional sefardita do século XIV. Os sefarditas eram os judeus que habitavam a Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, e que se destacavam por terem toda uma cultura diferenciada, incluindo o uso do idioma ladino, língua advinda do português, do hebraico e do castelhano, na qual a música é cantada. Até os dias atuais, o ladino ainda é falado pelos descendentes de sefarditas, em países como os Estados Unidos e Israel. Por meio da utilização da metáfora de um ambiente calmo e sombrio, consolado apenas pela presença da lua, a letra da canção retrata um eu lírico solitário e imerso em uma melancolia profunda, e que se vê invadido pelos seus pensamentos negativos, representados pela figura masculina de um ser miserável, o qual lhe lembra dos momentos de tristeza e de frustração que marcaram sua vida. Indignado, o eu repreende a figura por trazer-lhe de volta aquelas lembranças dolorosas. Em 2014, o grupo musical alemão de medieval folk, Fall, lançou uma reinterpretação da música para o álbum Luna, cantada por Katja Muslener. De acordo com uma antiga crença popular, que remonta a tradições europeias pré-cristãs, o sofrimento excessivo dos vivos pode atrapalhar o descanso dos mortos. É sobre isso de que se trata Dan Quaye Grave, em português, O Túmulo Inquieto, uma antiga canção folclórica de origem irlandesa e inglesa, também chamada de Cold Blows the Wind, em diferentes versões. A origem exata de Dan Quaye Grave é desconhecida, visto que a música só foi documentada em 1868, pelo educador americano Francis James Child, em sua coletânea The English and Scottish Popular Ballads, de 1892 a 1898, mas algumas fontes sugerem que a canção pode ter surgido por volta do século XVII. A música narra a história de um homem enlutado pela perda da mulher amada, que se dedica a chorar próximo ao túmulo dela por 12 meses e um dia. Quando esse período finda-se, o espírito da mulher comunica-se com ele, e pergunta quem é a pessoa que tanto pranteia por ela e não a deixa descansar. O homem, então, revela que é o seu amor ainda vivente, e pede-lhe um beijo de seus lábios frios como argila, o que o espírito recusa, pois isso mataria o seu amante. Depois, o fantasma ainda lhe recomenda que siga em frente e aproveite a vida. Além do lamento dos vivos como um elemento de perturbação dos mortos, Dan Quaye Grave ainda traz outras crenças populares universais, como a de que o beijo de um defunto pode levar à morte, a persistência da união dos amantes, mesmo após a morte, e um fantasma falante. Segundo algumas interpretações,
A superstição de que o beijo de um morto seria fatal pode ser baseada na importância de se alertar as pessoas sobre o tratamento correto a ser conferido aos mortos, em uma época em que a higiene era precária e doenças como a peste alastravam-se de maneira descontrolada e ceifavam muitas vidas. Em 2020, a banda espanhola de folk pagão Trobar de Morte lançou o disco The Book of Shadows, o Livro das Sombras, cuja terceira faixa é uma reinterpretação de Dan Quaye Grave, na voz da vocalista e compositora Lady Morte. Em 1877, na Suécia, uma balada folclórica, de nome Ermanelig, em português, Sr. Manelig, ou Magnus o Ausfrum, Sr. Magnus e a Sereia, ou Bergatrollets Frie, a proposta do Troll da Montanha, foi publicada na paróquia de Lunda, na cidade de Nicopinga, sob o terceiro título, Bergatrollets Frie. Originária da tradição oral, é possível que a canção tenha vindo da região de Sudermânia ou de Uppland. A música conta a história de uma troll da montanha, Bergatroll, que aborda um homem humano, o Sr. Manelig, e lhe faz uma proposta de casamento, em troca de uma série de presentes. Por sua vez, os presentes incluem 12 cavalgaduras grandes, 12 ótimos moinhos, uma espada dourada e uma blusa nova e crochetada com a seda mais branca. Ao final da canção, o homem recusa a proposta da troll, pois ela não era cristã, mas um ser maligno, filha de Nixe e do diabo, sendo Nixe uma espécie de sereia da mitologia alemã e escandinava. Assim, a troll entristece-se e lamenta não ter convencido o jovem, visto que o casamento poderia salvá-la da maldição de viver como um monstro. Segundo o folclorista norueguês Reidar Thoralf Christiansen, a canção aborda a temática clássica da fada que busca a salvação cristã. Esse modelo de história, em que um espírito desalmado busca alcançar a espiritualidade imortal por meio do casamento com o ser humano, também é abordado no célebre conto de fada A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, o qual possui origens nas teorias do médico suíço Paracelso a respeito das ondinas. De acordo com Paracelso, as ondinas seriam ninfas da água que poderiam ganhar uma alma imortal ao se casarem com seres humanos e experienciarem o sofrimento humano. Outras interpretações sobre a balada também são possíveis. Uma delas vê a figura da troll da montanha como a representação de uma mulher pagã, com seus costumes antigos e selvagens, e a recusa de Sr. Manelig em se unir a ela como a resistência à apostasia e suas consequências. No ano de 1996, o grupo musical sueco de folk rock, Garmarna, gravou uma versão moderna da balada para o álbum Good Selem, o que ajudou a música a se popularizar e a ser regravada por muitas outras bandas, em versões metal e folk. Um desses grupos que também regravaram Ermanelig foi o grupo musical alemão de folk pagão e medieval On, em 2007, no álbum Orbis Alia, cantada pela vocalista Sabine Ornu. A canção infantil juvenil Se Essa Rua Fosse Minha é uma das mais célebres da cultura popular brasileira, e integra o rol das cantigas de roda. Sua autoria é anônima e sua origem é incerta, mas abarca diversas teorias. A mais aceita é a de que surgiu no século XIX, em Portugal, mas só se popularizou no Brasil durante o século XX, graças aos colonizadores que a difundiram pelo país.
Outra teoria diz que a música foi composta em homenagem ao amor entre a princesa Isabel e o marido dela, o Conde Deu, pelo maestro Carlos Gomes, o qual era próximo da família imperial. Em 1865, a princesa e seu marido mudaram-se para o Palácio Guanabara, e a residência passou a se chamar Palácio Isabel ou Paço Isabel. A fim de agradar a esposa e possibilitar que ela caminhasse até a praia do Flamengo sem se expor ao sol, o conde mandou plantar palmeiras pela rua Paissandu. Ainda, uma terceira teoria defende que a música pode ser originária da Bahia do século XIX. Em 20 de março de 1884, o bibliotecário Alfredo do Valle Cabral, em seu artigo sobre canções populares, na Gazeta Literária, registrou os seguintes versos de uma canção que recolhera na Bahia de 1880. Se esta rua fosse minha eu mandava ladrear de pedrinhas de brilhante para meu bem passear. Ele também registrou versos semelhantes advindos da região portuguesa dos Açores. Se essa rua fosse minha eu mandava ladrilhar de pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Há, também, uma teoria mais desacreditada, que confere a autoria da canção a Mário Lago e Roberto Martins, os quais teriam criado a música nos anos 1930. Porém, já nos anos de 1926 e 1927, o maestro Heitor Villa-Lobos publicara a melodia de Se Essa Rua Fosse Minha em sua obra Cirandinhas. Uma coleção de 12 melodias do folclore infantil brasileiro, em peças curtas para piano, compostas em 1925. Portanto, a versão de Lago e de Martins foi apenas mais uma releitura da canção. A letra da música fala sobre acolhimento e cuidado. Na primeira estrofe, o eu lírico deseja ter uma rua só dele e mandar enfeitá-la com pedras de brilhantes, para agradar a pessoa amada. Conforme historiadores, durante o século XIX, havia o costume, por parte de pretendentes ricos, de fazer uma decoração que ia da calçada da mulher almejada até o final da rua, a fim de impressioná-la. Na estrofe seguinte, a letra introduz a imagem de um bosque chamado Solidão, habitado por um anjo que roubou o coração do eu lírico. Esse texto, de acordo com a professora Regina Bostulin, ecoa uma antiga lenda medieval portuguesa, muito comum na já citada região dos Açores, segundo a qual existia um anjo chamado Solidão, que vivia em um bosque sombrio. Quando alguma criança recusava-se a dormir e fugia para o meio do mato, o anjo capturava sua alma e o pequeno ficava para sempre preso no bosque. Por fim, a última estrofe da música traz um alívio à melancolia dos versos anteriores, pois indica que o anjo correspondeu ao amor do eu lírico e que deseja o bem dele. O trio Amadeus, grupo musical brasileiro responsável por conferir interpretação moderna a diversas músicas clássicas, formado pelos músicos Fábio, Marcelli e Rafael Marcenes, lançou uma das mais belas interpretações de Se Essa Rua Fosse Minha, em um álbum ao vivo da banda, gravado em 2012, nas vozes de Marcelli e Fábio. As baladas de assassinato, ou Murder Ballads, são um subgênero musical que narram, de forma detalhada, episódios criminosos que envolvem assassínios, bem como as consequências desses acontecimentos. Muito comuns em países de língua germânica, uma das baladas de assassinato mais regravadas da atualidade é Die Two Sisters, As Duas Irmãs, uma canção tradicional do século XVII. A música possui muitas variações com diferentes títulos, como
The two sisters, Minnery, Binnery, the cruel sister, the wind and rain, dreadful wind and rain, the bonny swans e bonny bows of London. Não se sabe ao certo qual a origem desta Murder Ballad. Muitos pensam que pode ter raízes na região escocesa de Northumberland ou na Inglaterra. Porém, em toda a Europa também existem canções parecidas, e alguns estudiosos sugerem que a balada pode ter se originado na Escandinávia. O primeiro registro que se tem da canção data de um folheto de 1656, sob o título O Moleiro e a Filha do Rei. Assim como Dan Quaye Grave, o educador americano Francis James Child também foi o responsável pela coleta de The Two Sisters. A letra da balada conta a história de uma mulher que é afogada pela irmã mais velha em um rio ou em um mar. Em algumas versões, as irmãs são descritas como sendo uma loira e bonita, que é a mais nova e vítima do crime, e outra morena e feia, que é a mais velha e assassina. O motivo que leva a irmã mais velha a cometer o crime é, geralmente, o ciúme e a inveja com relação ao pretendente da irmã mais nova, o qual a irmã mais velha queria tomar para si. Por vezes, ambas as jovens estão sendo enganadas pelo rapaz. Já em outras versões, a irmã mais velha não é correspondida pelo homem. Já falecido, o corpo da vítima flutua até a praia, onde é encontrado por uma pessoa que faz um instrumento musical com ele, às vezes, uma harpa, outras, um violino. Os longos cabelos loiros da menina são transformados nas cordas do instrumento, e seus ossos são utilizados para construir o corpo do objeto. Após, o músico leva a harpa, ou o violino, para a casa da família da menina assassinada, e o espírito dela, por meio do instrumento, revela a todos a responsável pela sua morte. Em seguida, a história encerra-se com o instrumento quebrado e a mulher assassinada de volta à vida. Outras variantes narram que a menina não morre afogada, mas é salva, recupera-se e denuncia sua irmã algoz. Nas variantes americanas da balada, o instrumento mágico não aparece. Ao invés disso, a irmã mais nova é capturada ainda viva por um moleiro, que a afoga a mando da irmã mais velha, por consequência, é executado. O final da irmã mais velha também varia. Às vezes, ela termina impune, outras, é fervida em chumbo. Também existe uma versão húngara da música, que menciona 3 irmãs, todas filhas de um rei. Enquanto que a irmã mais nova era bela e dócil, as 2 irmãs mais velhas eram feias e a invejavam pela sua beleza, motivo pelo qual assassinam a menina na floresta e escondem o corpo dentro de um violino. Existe também uma versão típica da tradição gaélica da Escócia e da Irlanda, chamada de a Beodash, ou a Mulher Ciumenta, em que a irmã mais nova, já casada com o seu outrora pretendente, vê a felicidade de sua família tornar-se alvo da inveja da irmã mais velha. Assim, a irmã algoz leva a vítima até a praia. Quando ela adormece, amarra-se os cabelos às algas e a deixa exposta em uma rocha. Ao acordar, a irmã mais nova percebe que a maré está subindo e clama para que a irmã criminosa a ajude, mas esta ignora e só a observa morrer. Enquanto está morrendo, a vítima canta uma canção, pedindo para que cuidem de seus filhos. Com isso, a irmã assassina casa-se com o viúvo da irmã morta e cuida dos filhos dela como se fossem seus. Porém, um dia, ela é flagrada pelo marido cantando uma música em que confessa o crime que cometera contra a irmã, no que ele a manda embora. Em 1994,
A cantora canadense Lorena McKeith, muito conhecida pelas suas reinterpretações magistrais de diversas músicas folclóricas e de poemas de autores antigos, lançou uma versão de De Trois Sisters, intitulada De Bonnes Swans, Os Cisnes Formosos, que mistura vários elementos das inúmeras versões da balada. Nessa versão, presente no álbum De Mes and Mirror, uma terceira irmã e um quarto irmão são mencionados, mas não exercem função na narrativa. O corpo da irmã falecida é encontrado pela filha de um moleiro, a qual o confunde com o cisne, e a harpa com o espírito da jovem é levada para a corte de seu pai, onde revela tudo o que lhe aconteceu. Esses foram 5 exemplos de canções populares e suas histórias. Deixem o like, para que eu possa trazer a parte 2, com mais exemplos dessas belas canções. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!